Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa, Semana no Congresso Nacional, hoje, 17 de setembro de 2021. Finalmente, fechamos uma semana aí bastante importante no Congresso, naquelas duas casas. Daiane, traga as notícias do que houve de importante aí, para a gente poder passar e comentar um pouquinho a respeito do ocorrido, tanto no Senado como na Câmara. A Comissão Especial da Reforma Administrativa encerrou o debate e está pronta para votar a proposta de emenda à Constituição 32 de 2020. Inclusive, está prevista a votação para o próximo dia 21, terça-feira. A reunião da quarta-feira, dia 15, foi acompanhada à distância por manifestantes contrários à reforma, que não puderam entrar no plenário por causa das medidas de isolamento social. O relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, explicou em entrevista que não fez grandes mudanças em seu relatório. Segundo a declaração dele, o texto apresentado já abriga várias mudanças em relação ao que veio do governo. Na verdade, foi elaborado um novo texto. O ponto crucial do relatório, segundo o deputado, é a manutenção da estabilidade para todos os servidores, que também continuarão no regime jurídico único. O relator também considera fundamental a avaliação de desempenho de servidores. Maia também destacou a importância de oferecer segurança jurídica a contratos temporários e incorporar técnicas de gestão de desempenho. Ele disse o seguinte: toda a organização do Estado brasileiro precisa ter uma clara ideia de onde se encontra neste momento e aonde quer chegar. Nesta quarta-feira, apenas deputados da oposição participaram dos debates na comissão especial. Alguns chegaram a reclamar da ausência de parlamentares da base governista para defender a proposta. O debate foi tímido por parte dos deputados da base governista. São muitas as dúvidas e os questionamentos dos servidores, afirmou o deputado Gervásio Maia, do PSB Paraíba. As principais críticas da oposição à reforma administrativa são os dispositivos que permitem o aumento de contratações temporárias e os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada. Os deputados da oposição temem que essas mudanças levem à redução dos concursos públicos e à diminuição de servidores estáveis. Bem, presidente, a reforma administrativa está avançando na comissão especial. Qual a sua visão em relação a essas discussões acerca da reforma administrativa? Bem, a PEC já está há um bom tempo sendo discutida, né? Evidentemente, nós escutamos aqui, com muito critério, ao longo desse ano e pouquinho, os dois lados, né? Tanto o servidor público como o governo, o executivo, nessas discussões, para tentar entender o propósito, né? Na verdade, eu acho que ambos têm algumas motivações pertinentes, né? Mas o que é importante ressaltar aqui, na minha opinião, realmente é o critério da mudança. Há necessidade de mudança, sem dúvida nenhuma. A reformulação de cargos, né, é importante, né, porque existem cargos hoje que nem, teoricamente, nem deveriam existir mais, né, e novas carreiras surgindo aí, então é importante também fazer essa reciclagem. A questão da meritocracia com clareza, essa é a preocupação do servidor público, a clareza na análise da meritocracia, então isso é uma coisa importante também ressaltar, a importância dessa clareza. A clareza, ela realmente tem um fator relevante, né, para que se possa cumprir isso com bastante critério. E essas questões aí, esse aumento de contratações temporárias, isso é uma coisa ruim. Eu acho que realmente a gente devia focar mais no concurso público, na verdade, e de fato, o encaminhamento a essas carreiras, né? Acho que é isso que deveria ser o critério mais abrangente, mais bem elaborado, né? E não privilegiar algumas carreiras ou outras, fazer uma coisa realmente que atinja a todos de forma igual, né? E aí você traz um comportamento mais justo, né?
para todos os servidores públicos que integrarão as carreiras que se pretende daqui para frente com a PEC 32. Importante ressaltar que isso valerá, depois da aprovação, para quem irá entrar na carreira pública, né? Quer dizer, quem hoje está lá permanecerá com seus benefícios, até porque isso não tem como mexer nisso, porque aí geraria outro tipo de problema, né? Geraria um problema muito sério jurídico, né? Então, a gente, acho que o próprio governo entendeu isso e não tem intenção de mexer nisso. Então, esse é o nosso entendimento e encaminhamento, né? Acho que a dificuldade vai existir, não sei se a gente consegue aprovar ainda esse ano essa questão tão importante, né, para que a gente possa ter um rumo melhor a partir de 2022, é um ano eleitoral, e nos próximos governos, com uma repercussão aí mais efetiva nos cargos públicos a partir do ano que vem. Bem, presidente, ainda no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei 2541 de 2021, que prorroga de dezembro de 2021 para dezembro de 2026 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, considerados alguns dos mais intensivos em mão de obra. Os setores são calçados, call center, comunicação, confecção vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. A comissão acolheu o parecer favorável do relator, o deputado Jerônimo Gergen, do PP Rio Grande do Sul. Ele declarou o seguinte: a extinção da desoneração da folha representaria obstáculo à manutenção e à geração de empregos, pois agravaria custos de contratação para os importantes setores da indústria, dos serviços, dos transportes e da construção. A proposta aprovada altera a Lei 12.546 de 2011, que trata de temas tributários. O texto também eleva em 1 ponto percentual a alíquota de COFINS importação para um conjunto de produtos, de forma a equilibrar os custos entre bens produzidos no Brasil e no exterior. Propondo a continuidade da desoneração da folha de pagamentos para todos os setores que atualmente se valem dela, a fim de promover o bem-estar social e o desenvolvimento econômico, disse o autor, o deputado Efraim Filho, do DEM Paraíba. Já o aumento da COFINS importação visa proteger os fabricantes brasileiros. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Presidente, qual a sua visão em relação a esse projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento? Bom, ele é importante, né? Porque, de fato, para esses setores que geram um número gigante de empregos, né? Traz uma economia necessária nesse momento de crise, pandemia e tudo mais, né? Porém, como sempre tem alguma coisa diferente, isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né, com a questão do aumento da alíquota do COFINS importação, 1%, onerando ainda mais produtos importados. A gente tem que pensar em tudo, eu não sei se nessa relação de produtos importados tem insumos, né? A gente tem que pensar que a própria indústria nacional trabalha muito com produtos importados, né? Então, a gente tem que ter essa análise mais criteriosa também, né? Então, não sei, nessa relação se inclui qualquer produto importado. Então, essa é uma questão de se analisar com critério, porque você poderá, sim, efetivamente, aumentar o custo do produto brasileiro, né? Aquele que trabalha com insumos importados. Então, tem que ter essa análise bem criteriosa. Isso é uma questão. Outra coisa é você ver como há um descasamento das ações, né? Estamos falando em aumentar a COFINS e, ao mesmo tempo, se tramita no Congresso Nacional uma proposta de reforma dos impostos indiretos, né? Que é a PEC 110, né?
a 45 que estava na Câmara já foi embora, mas tem a 110 lá no Senado, e tem o projeto de lei do governo, né, que também extingue a COFINS, né, que é o PL 3887, muito bem, sobre a criação do IVA. Né? Então, veja, aprova-se uma coisa e provavelmente, se passar essa proposta, tanto a do governo como a PEC que está no Senado, extingue-se essa questão dessa análise da COFINS. Quer dizer, é uma coisa meio incoerente. Quer dizer, a gente precisa tomar atenção a esses detalhes. Né? Até os congressistas que lá estão, né, estão analisando teoricamente as mesmas coisas. Então, a gente precisa pensar com todos esses critérios. Então, acho que o único problema que eu vejo aqui nessas aprovações, evidentemente que ainda está na comissão, mas é você ter mais cuidado nas análises, porque tem que pensar em todos os projetos que ali estão sendo analisados, para que a gente não faça projetos até antagônicos, né? Então, esse é um critério. E outra questão aí de aumentar insumo até para a indústria nacional. Então, fica só esse alerta aí. Bem, já no Senado, o plenário aprovou nesta terça-feira, 14, o projeto de lei 2110 de 2019, que define o termo praça para efeito de tributação do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. A matéria já havia sido discutida em plenário no último dia 25 de agosto, mas teve sua votação adiada, de iniciativa do deputado William Hu, do PV São Paulo, e relatado pelo senador Antônio Anastasia, do PSD Minas Gerais. O projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. De acordo com o texto, praça é o município onde está situado o estabelecimento remetente em caso de remessas de mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo. A definição é importante porque deixa claro na lei que os preços praticados nessa cidade é que deverão ser levados em conta na fixação do valor tributável mínimo do IPI. A lei do IPI, a Lei 7.798 de 1989, determina que o valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça da empresa. O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses estabelecimentos para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do estabelecimento industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em prejuízo da arrecadação do IPI. Em seu relatório, a Anastasia aponta também que órgãos do governo teriam definido nova interpretação do termo. Segundo essa interpretação, praça seria igual a país. Para o senador, o Congresso está sendo obrigado a aprovar um projeto para reiterar o óbvio. Anastasia afirmou que essa pequena questão demonstra o clima de insegurança jurídica do Brasil, o que leva à instabilidade tributária. Segundo o relator, não pode a Secretaria Especial da Receita Federal extrapolar esse limite geográfico para aferir preços em regiões diversas. Essa conduta esbarra no comando legal do artigo 15, inciso 1 da Lei 4.502 de 1964, e gera litigiosidade, como se observa dos precedentes proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, sobre a matéria. Para Antônia Anastasia, a aprovação do projeto vai dar mais segurança jurídica à questão. A matéria já havia sido votada na Comissão de Assuntos Econômicos no final do ano de 2019, sob relatoria do senador Rodrigo Pacheco, hoje presidente do Senado. Anastasia aproveitou o texto da CAI, acatando as emendas de redação apresentadas pelos senadores Rogério Carvalho, do PT Sergipe, e Paulo Rocha, do PT Pará. Eles sugeriram emendas no mesmo sentido, trocar a palavra cidade por município, para evitar interpretação dúbia. Segundo o relator, o termo município, de fato, é tecnicamente mais correto e mais comumente utilizado
para definições jurídicas, como é o caso dos textos legislativos. E aí, presidente, sobre esse projeto, qual a sua visão? Eu acho que a coisa mais importante do Congresso Nacional, quer dizer, legisladores que lá estão, né, nossos representantes, eles estão lá para construir leis, certo? Não significa o quê? Fazer um texto claro, coeso, coerente e extremamente fácil de entendimento de todos, para não gerar dupla interpretação ou diversas interpretações. Então, essa clareza que tem que existir para não ter justamente o quê? Essa insegurança jurídica, né? Então, olha que absurdo. Tem que aprovar, né, o termo praça. É um absurdo, né? Por quê? Porque numa lei federal do IPI, diz lá, não poderá se infringir o preço corrente do mercado ataque disso da praça da empresa. Quer dizer, o que está errado é o texto do IPI. Praça da empresa, quer dizer, praça. O que quer dizer praça? Quer dizer nada. Na verdade, o conceito adequado e o correto é município de origem daquele estabelecimento, enfim. Tinha que ter sido alterado, não esse projeto de lei, mas lá a lei de 89, do IPI, na minha opinião. Aí você faz uma definição adequada, que aquela lei está mal redigida, percebe? Então, são coisas assim absurdas, né, que a gente vê, infelizmente, no dia a dia, na leitura da legislação, na interpretação que tem que se dar. Isso é ruim porque realmente essas questõezinhas todas é que causam muita insegurança de interpretação, e aí vale a imaginação de quem está julgando, quem está legislando. Então, isso é um problema sério. Então, eu acho que, infelizmente, tem que fazer essa alteração, né? Só acho que, na minha opinião, que está errado é a lei que está sendo alterada, né? Não adianta você botar praça, porque vai criar confusão na outra lei. Tem que especificar o que é praça, então. Algum parágrafo de praça é o sinônimo do município onde está localizada aquela unidade. Enfim, tem que dar uma definição clara em algum lugar para que é praça. Não vai gerar lá na frente algumas outras interpretações que poderão ser ruins e dão ainda mais insegurança, infelizmente, como tem em diversas legislações hoje no país. É verdade, presidente. E o que a gente vem percebendo é que eles estão aprovando projetos sobre questões tributárias paralelamente a esses projetos de reforma tributária. Então, a gente tem que ter em mente que né, tem que ter critério, porque eles podem fazer uma mudança e aí vem um projeto de reforma tributária e contradiz tudo que foi aprovado em outro projeto. Então, assim, na minha opinião, tem que ter muito critério, muito cuidado. Como eu disse, como eu comentei anteriormente, na verdade, aqui é a mesma história, né? Aqui estão falando do IPI que está também envolvido nos projetos que estão correndo naquela casa de reforma tributária, né? Da reforma, no caso aqui também, de um tributo indireto, né? Na verdade, o IPI, que também consta de uma PL, né, 3887 na Câmara e da PEC 110 no Senado. Então, percebe? É outra coisa que está... Você discute uma coisa e não há esse entendimento, essa coerência entre todos que estão naquela casa. Fala, gente, vamos fazer uma coisa com critério aqui, estamos perdendo tempo aqui. Se aprova isso aqui, que é uma coisa que vai se discutir, vai não sei o quê, obviamente vão interpelar para uma praça, não quer dizer nada, então vai piorar o conceito, enfim. Quer dizer, você vai gastar tempo num assunto que daqui a pouco, se de fato passar o que se pretende do projeto de reforma dos tributos indiretos, isso aqui vai por água abaixo, porque perdeu-se tempo. Então, a gente tem que realmente, não sei de quem que faz a coordenação, mas tinha que ter uma coordenação ampla aí para trazer à tona, tanto nas comissões, como na própria base lá dos nossos representantes, essa coerência para falar, gente, e vamos ver o que a gente vai aprovar aqui e caminhar um objetivo mais focado aqui para poder fazer o trabalho mais adequado e dar mais celeridade a essas aprovações importantes para o país. É isso, presidente. Muito obrigada pelas considerações sempre muito pertinentes. E, amigos da FENACOM, esteja com a gente na próxima semana, no mesmo horário, mesmo canal, que vamos trazer mais atualizações lá do Congresso Nacional. Muito obrigada. Até mais. Obrigado, meus amigos. Bom fim de semana, né?
já entrando na segunda quinzena de setembro, olha, já estamos chegando no final do ano. Vamos ver se a gente consegue aprovar essas alterações importantes, tanto administrativa quanto tributária. Não, nessa altura, não acredito que a gente faça isso, se bem que eles estão tentando acelerar, né, mas você percebe uma divisão ali de forças e interesse tanto na Câmara como no Senado, então não sei se a gente terá essas aprovações ainda nesse ano de 2021. Mas vamos lá, um bom fim de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço.